O Mesa Brasil Sesc combate a fome e a insegurança alimentar há 26 anos. Durante a pandemia, cresceu ainda mais o número de brasileiros que passam fome. A sua solidariedade pode mudar essa situação. Doe online cestas de alimentos. Saiba mais no site sescsp.org.br/Doe Mesa Brasil. Ação urgente contra a fome. Mesa Brasil Sesc, Serviço Social do Comércio. Olá, você está acompanhando o Festival Sesc Mesa Brasil no Dia do Trabalhador, uma programação especial de 12 horas para públicos de todas as idades, trazendo um apanhado do que o Sesc faz no seu dia a dia. Alimentação, saúde, acessibilidade, educação, sustentabilidade, artes visuais, circo, teatro, música, dança, esportes, turismo social, literatura e muito mais. Esse festival tem uma palavra-chave: solidariedade. O que nos reúne hoje é um motivo mais do que nobre. É necessário o combate à fome. Estamos ampliando a campanha de arrecadação de alimentos, ação urgente contra a fome do Mesa Brasil Sesc São Paulo. Hoje, com o aumento da gravidade da pandemia, 19 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. São 19 milhões de pessoas passando fome. Precisamos ampliar esta arrecadação. Temos que aumentar esse volume de doações com urgência. Você que nos acompanhe, se puder, doe cestas de alimentos para quem necessita. Para isso, basta acessar com o seu celular o QR Code aqui na tela para fazer a sua doação. Ou acessar sescsp.org.br/Doe Mesa Brasil. A doação é super simples. Ao chegar no site, clique na imagem de uma das empresas parceiras do Mesa Brasil e escolha uma cesta para doar. A sua doação vai ajudar a alimentar 120 mil famílias assistidas pelas instituições cadastradas no programa Mesa Brasil. Doe, divulgue a campanha em suas redes. Vamos ajudar a combater a fome neste momento tão difícil. Dando continuidade à nossa programação especial, iniciamos agora mais uma atividade da série Ideias do Sesc São Paulo, com o objetivo de colocar em discussões questões contemporâneas que nos rodeiam e nos inquietam. Eu sou Flora Seradioli, estou falando aqui da minha casa, onde estou sentada e é possível ver ao fundo uma parede na cor creme. Sou uma mulher branca, tenho os olhos castanhos, cabelos ondulados, castanhos também, com mechas loiras. A ponta um pouco mais clara e o comprimento um pouco abaixo da altura do ombro. Estou vestindo uma camiseta na cor preta e tenho um lenço rosa em torno do pescoço. Eu sou psicóloga, atuo na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do Sesc São Paulo. Gerência esta que atua em toda a jornada do empregado na instituição, desde o seu ingresso até a sua saída, cuidando do seu desenvolvimento, encarreiramento e bem-estar, fazendo isso de forma humanizada e alinhada com os nossos valores institucionais. Atualmente, sou a pessoa responsável pela gestão do programa de inclusão de pessoas com deficiência na instituição. Nessa edição do Sesc Ideias, vamos apresentar aspectos relacionados à geração de trabalho e renda para pessoas com deficiência, trazer experiências no campo da empregabilidade, quais as barreiras ainda encontradas e desafios para as empresas e pessoas que buscam uma colocação profissional ou alternativas voltadas para a inclusão produtiva dessas pessoas no Brasil. Para essa conversa, convidamos então Ivone Santana, diretora-presidente no Instituto Modo Parités e secretária executiva da Rede Empresarial de Inclusão Social, e Djalma Scartesini, gerente sênior da Consultoria para Diversidade e Inclusão da UI no Brasil e América do Sul, além de liderar a frente de pessoas com deficiência, refugiados e gerações na organização. Agradeço também ao Igor e Felipe, intérpretes de Libras. E para conduzir esse bate-papo, contamos com a presença de Aline Moraes, sócia-diretora da Santa Causa Boas Ideias e Projetos, consultora especialista em inclusão e diversidade. Atuou por 12 anos no governo com projetos de políticas públicas sobre o tema, tendo acompanhado ativamente o processo de elaboração e relatoria da Lei Brasileira de Inclusão, entre outras. A equipe do Sesc estará atenta a questões e comentários do chat durante todo o debate. As perguntas serão repassadas à mediadora e serão colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. Pedimos a gentileza que
que ao final desta programação, acesse o link disponível na descrição do vídeo e responda ao nosso breve questionário de avaliação. E para iniciar a conversa de hoje, eu passo a palavra agora para a Aline Moraes. Olá, boa tarde a todos. Então, quero primeiro agradecer a presença de vocês, de todos que estão aqui participando, porque é um tema bem importante e todos nós podemos contribuir para promover esse processo inclusivo, de oportunidade para as pessoas com deficiência. Quero agradecer também a presença da Ivone e do Djalma aqui, que já são profissionais conhecidos, muito engajados, então obrigada por participarem, por trazerem toda essa experiência, compartilhar isso conosco aqui hoje. E eu me sinto muito honrada de ser a pessoa que vai fazer a mediação desse conhecimento todo, obrigada. Então eu vou começar fazendo a minha autodescrição, tá? Dizendo como a Aline é e onde eu estou aqui. Então, primeiro o ambiente, eu estou aqui num quarto, atrás de mim tem um guarda-roupa cheio de adesivos, um quarto assim meio adolescente, meio teenager, uma porta também branca atrás e uma parede amarela. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados assim na altura do ombro, cabelos castanhos cacheados, estou com um fone de ouvido desses headset assim na cabeça e uso uma blusa preta e um colar verde de contas, tá? E aí, para começar então o nosso papo, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Já começar com uma pergunta para os nossos especialistas que estão aqui. Eu vou passar primeiro a palavra para a Ivone, mas a pergunta é para ambos. E aí eu só vou pedir para vocês, antes de começar a responder, para vocês fazerem também a sua autodescrição, né? Para os participantes que são cegos, têm baixa visão, para poderem saber como vocês são, o ambiente, enfim, para identificar. Bom, então, como não podia deixar de ser, a gente tem que falar um pouquinho do contexto que a gente está vivendo, né? Então, acho que primeiro, a gente sempre conversou antes de começar essa live, que a gente gostaria que fosse um papo para cima, que a gente focasse muito mais em soluções do que em problemas, né? Mas eu acho que a gente pode começar primeiro olhando, né, elencando quais são esses desafios que a gente tem hoje, né, para a inclusão profissional, para o mercado de trabalho. Então, eu queria que vocês, na visão de vocês como especialistas, dissessem aquilo que vocês acham mais desafiador, mas, se possível, contextualizassem com esse momento que a gente está vivendo, né, que é esse momento de pandemia, do trabalho remoto, dos desafios do trabalho presencial, né. Então, como vocês estão vendo isso, como vocês estão enxergando e quais são esses desafios que vocês estão identificando aí hoje para o trabalho? Tá bom? Começa com a Ivone? Pode ser. Boa tarde, assim, uma alegria estar com vocês aqui nesse sábado, dia do trabalho, né, especialmente por estarmos numa programação do Sesc Mesa Brasil, porque uma das consequências da pandemia, além do agravamento da vulnerabilidade de muitas pessoas, é também a nossa sensação de impotência, né? Então, eu fico muito agradecida e honrada por participar desse festival, contribuindo de alguma forma para que a gente estimule o aumento das doações, né? Eu quero agradecer muito ao convite, ao Otávio, Maurício, Giovana, Flora, né, ao Marco Aurélio, o Felipe e o Rodrigo, que estão aqui fazendo todo o apoio. O Sesc é um exemplo de excelência na oferta de produtos de qualidade, né? Então, mais um motivo para eu me sentir honrada. E fico muito feliz também de estar ao lado da Aline Moraes e do Djalma Scartesini, né? Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu estou num espaço da minha casa, no escritório. Atrás de mim tem uma parede branca, tem um biombo meio asiático, assim, com umas madeiras na cor meio amarelada, um vaso branco com uma planta verdinha. E eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos bem curtos, mais curtos que os do Djalma. E são ruivos, eu tenho olhos claros, estou usando um moletom verde claro, verde água. E respondendo já a pergunta da Aline, né, sobre os desafios relacionados especialmente à pandemia, nós temos, já vínhamos, né, a lei de cotas que institui um percentual para os trabalhadores, para empresas com 100 trabalhadores ou mais, com 100 empregados ou mais,
que institui um percentual para pessoas com deficiência, essa lei já vai fazer 30 anos esse ano, dia 24 de julho. No entanto, no Brasil, somando todas as vagas reservadas para as pessoas com deficiência, dá pouco menos de 1.724.000 da última vez que a gente mensurou, e nesses 30 anos, somando todas as empresas, não tinha pouco mais da metade dessa cota, né, preenchida. Então, a gente pode entender que é uma questão social que já vem sendo negligenciada há muito tempo, né? E então esse já é um desafio em si. Com a pandemia, se somaram várias vulnerabilidades das pessoas com deficiência, né? Então, a vulnerabilidade social, porque a gente sabe que mais de 60% das pessoas com deficiência que trabalham, que têm acesso ao trabalho, ganham até um salário mínimo. E a gente está falando de um contingente de milhões de pessoas que nem tiveram acesso ao trabalho, né? E quando a gente fala de acesso ao trabalho, o que significa esse acesso? Para muitas pessoas, significa autonomia financeira, liberdade de escolhas, né? De decidir por si só, por ter autonomia em relação às decisões da sua vida. E no caso das pessoas com deficiência, isso também acontece. E acontece ainda que pode ser uma saída de situações extremas, de violência. Nós temos notícia, por exemplo, de uma das empresas que nós atendemos pelo Instituto Modo Parités, ao contratar uma funcionária surda, ela depois acabou revelando, né, para o departamento de psicologia, no atendimento, que ela sofria uma situação de extrema violência em casa. Então, a primeira coisa que ela fez com o salário foi pagar um aluguel próprio e sair daquela situação e buscar ajuda emocional, ajuda financeira. Então, significa dignidade também. Tem uma outra pessoa, um funcionário com deficiência intelectual, que foi contratado por uma empresa como primeiro emprego formal, né, depois que fizemos um trabalho nessa empresa, de conscientização dos gestores. Esse funcionário deu uma declaração que ele tinha uma dívida antes de R$350, ele não sabia como pagar essa dívida, ele estava desesperado, e ele, ao ser contratado, a primeira coisa que ele fez foi chorar de alegria, porque foi a primeira vez que ele teve essa oportunidade, pagou a dívida e, inclusive, ele e a noiva decidiram se casar, né? Então foi um final feliz até o casamento, né? Então, assim, o emprego significa muito. Quando a gente fala de emprego, parece que é só um processo burocrático, mas ele tem um impacto sobre milhões, sobre a vida de milhões de pessoas, né? E os desafios ainda continuam grandes, se a gente considerar que a gente tem, sim, empresas que já têm casos exemplares, que já cumpriram a cota, que já estão além da cota, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Mas nós temos ainda muito preconceito, muita discriminação, o que a gente chama de capacitismo, né, contra as pessoas com deficiência. Nós temos aí uma crença coletiva de que as pessoas com deficiência, por parte de uma parte da sociedade, né, deveriam ainda estar segregadas em escolas separadas, que não deveriam estar frequentando o ambiente de trabalho, ainda são vistas não como pessoas no seu direito integral de desempenhar seu profissionalismo, seu potencial, seu talento, né? Com isso, as empresas e a sociedade perdem também muitos talentos brilhantes que poderiam estar contribuindo, né, com seu profissionalismo, com o seu conhecimento, com a sua experiência de vida um pouco diferente da pessoa que não tem deficiência, e que não estão frequentando esses espaços, não estão contribuindo. Então,
quando a gente fala de desafios, a gente fala de perde-perde. Todos perdem, a sociedade perde, a pessoa com deficiência perde, a empresa perde também ao não contratar, não incluir. E aí a gente depois vai falar de oportunidades, né, Aline? Legal, bacana, Ivone. Obrigada pela sua percepção aí em relação à questão dos desafios no trabalho. Eu acho que você trouxe uma fala muito importante, que é a gente olhar para a inclusão no trabalho, não só o trabalho pelo trabalho, né, mas o impacto que ele tem na vida das pessoas, né, esse olhar mais social, né, essa preocupação ali, tem um ser humano e isso pode mudar a vida dessa pessoa, né, eu acho que esse olhar é muito importante. E aí eu vou passar então a palavra para o Djalma trazer a percepção dele também. Eu acho que... Ok, microfone. Perdão, estava o microfone fechado, pessoal. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer aqui minha autodescrição. Atrás de mim tem uma parede creme. Eu sou um homem branco com uma camiseta azul, de barba, com um pouquinho de cabelo, né? Está acabando, bem pouquinho cabelo. E a minha perspectiva sobre esse ponto, Aline, é sobre um lugar interessante que a gente pode pensar que o trabalho, ele tem algumas esferas, né? Como você falou, ele tem a esfera do indivíduo, ele tem a esfera da organização, seja ela qual for, né? Tem a esfera social e relacional. E eu acho que, nesse sentido, a gente vê alguns desafios, sim, com o advento da pandemia, mas eu acho que tem algumas coisas que também são bastante marcantes para nós, porque, por exemplo, da perspectiva que a gente tem na própria Ernst Young e na consultoria, a gente não deixou de contratar profissionais com deficiência nesse último ano até agora, continua contratando as pessoas, e pelo nosso instituto a gente continua formando as pessoas com deficiência também. O que eu tenho visto as empresas que já existem um compromisso com esses temas, e não só a Ernst Young, outras empresas, clientes de vários setores, dá para a gente trazer exemplos positivos também. Quem tinha compromisso, reforçou o compromisso e manteve as vagas, o direito ao trabalho e o espaço de inclusão e o diálogo aberto dentro das organizações. O que a gente viu é que as empresas que não têm esse compromisso, ou que não tinham nenhuma iniciativa de olhar para isso, seja do ponto de vista obrigatório, legal, né, onde pode ter um instrumento legal forçando a empresa a olhar para isso, nem como setor, elas tentaram, no primeiro momento, né, aumentar os desligamentos. Então, a gente tem um decreto do ano passado que impediu, enquanto a gente estiver em aquela unidade pública, o desligamento da pessoa com deficiência. Eu acho que isso ajudou, em alguns casos, a reter essas vagas profissionais, mas, como eu bem disse a Ivone, o capacitismo não deixou de existir, né? Então, a gente tem que olhar, talvez, por um outro lado, que é o que impede as pessoas, primeiro, de contratar, depois de reter, né, e de promover essas pessoas também. Acho que a preocupação que a gente também tem que olhar, o número, claro, ele é muito forte, mas, e depois que entra, se a gente não cuidar, a pessoa permanece no mesmo lugar. Então, esse encarreiramento não existe, né? Precisamos olhar o encarreiramento como uma possibilidade real. E aí, o que eu acho que talvez sustente isso, é uma coisa que eu falo em alguns fóruns, que é a deficiência chega primeiro do que a competência, né? Então, assim, para aquele indivíduo, aquela organização que não tem um preparo para esse tema, não tem uma sensibilização, não tem conhecimento, e aí o que falta é desconhecimento, então as pessoas preenchem sozinhas as suas hipóteses. Então, quando eu vejo um candidato com deficiência, concorrendo com um candidato sem deficiência, eu que não tenho nenhum tipo de informação, de conhecimento, mas tenho que preencher com alguma coisa, eu vou lá e preencho, puxa, então talvez ele ou ela seja, além da deficiência que a pessoa pode apresentar, visível ou não, física, auditiva, visual, intelectual, seja ela qual for, as pessoas acreditam, né, estou fazendo aqui um papel de um gestor, eu acredito que você possa ser também incompetente, incapaz, cognitivamente ou profissionalmente, né? E o que a gente vê é que isso é uma falácia, né? Então, assim, pelo medo de entrar em relação com as pessoas deixam de contratar, deixam de aprender umas às outras, e aí acho que tem uma perda grande para a cultura organizacional também. Quando a gente não coloca as pessoas juntas para trabalhar num ambiente colaborativo e inclusivo,
como falou a Ivone, a gente tem um jogo que é de perde-perde. Né? Ah, legal. Eu gosto da sua fala, Djalma, porque você traz duas questões bem relevantes. Uma é a questão, quando você fala do compromisso, né? Que são empresas que já estão com a questão da inclusão internalizadas, né? Então, a cultura institucional, a cultura organizacional delas assimilou a questão da diversidade, né? Então, o olhar é outro para quando você vai trabalhar os seus processos de inclusão. Isso é bem importante, né? Então, acho que esse é o desafio realmente. A gente tem, como a Ivone trouxe, né? Tem muitas empresas que não estão fazendo ainda, que não estão contratando, e a cota está muito aquém daquilo que poderia estar. E aí a gente entende que talvez um dos desafios sejam essas empresas que ainda não internalizaram, que ainda não absorveram na sua cultura a questão da diversidade. E aí eu acho bacana a sua fala, Djalma, obviamente, porque você traz a fala de uma liderança, de um gestor, mas também traz o olhar de um profissional com deficiência, que deve ter passado já por poucas e boas, né? Eu sei de algumas histórias, mas não devo saber de 100% delas, deve ser uma parte muito pequena. Mas eu acho que isso te torna até um líder muito completo, né? Porque você tem essa percepção dos dois lados, da liderança, que muitas vezes é um desafio, né? A gente sabe disso no processo de inclusão, mas também o olhar do profissional com deficiência que enfrenta desafios no mercado, né? Muito bacana. Você quer complementar? Não, só uma fala. Você me chamou a atenção de uma coisa óbvia, né, gente? Eu estou aqui na minha telinha, no quadradinho, fiz a autodescrição, mas eu não falei que eu tenho uma deficiência. Porque isso para mim é tão parte da minha identidade que se eu estivesse chegando no SESC fisicamente, no auditório, também já estaria dito. Então, sim, peço desculpas, eu também sou um homem com deficiência, porque para mim isso é tão parte integrado que não vejo como uma questão à parte, né, como um acessório. Então, sim, obrigado, Aline, pelo lembrete. Eu achei importante falar porque você traz mesmo, né, essa experiência, isso é importante porque também motiva outros profissionais com deficiência, né? Eu acho que não tem como não ser representativo, não ser emblemático, eu acho importante mencionar. Claro. Bom, estão chegando perguntas aqui, uma coisa que eu quero aproveitar e dizer, que eu acho que no começo eu não falei, que é o pessoal que está participando, que está assistindo, vocês podem mandar perguntas pelo chat, elas estão chegando aqui, e aí vai passar por um filtro aí e vão chegar para mim aqui. Então, vou começar com uma pergunta que chegou tanto para a Ivone quanto para o Djalma, que é a seguinte, tema importante nesta data, como está a geração de renda nesta fase da pandemia? E qual a grande diferença entre trabalho e emprego atualmente? Quem quer começar? Vou dar a opção de vocês escolherem agora. Pode começar, Ivone. Ivone. Bom, como está a geração de renda, né? A gente tem vários recortes sobre a geração de renda, tudo que nós temos acompanhado mesmo de uma queda na quantidade de empregos formais e um aumento de desemprego, né, que tem gerado uma crise e o aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica, financeira, o aumento da população de rua, né, a gente está com mais ou menos 300 mil pessoas morando nas ruas no Brasil. Então, em termos de geração de renda, não só no momento da pandemia, mas também nesse momento de uma falta de uma política, né, que olhe para esse momento com seriedade e que estimule a geração da renda e a segurança das famílias em todos os sentidos, né? Então, nós estamos atravessando um momento delicado. Agora, como o Djalma falou, tem, sim, muitas empresas que continuam contratando, né? E achei interessante que eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui, voltando para o tema da pessoa com deficiência, né? Que o Djalma é uma das 119 pessoas com deficiência que ocupam uma posição de liderança no estado de São Paulo. Então, nós temos 119 pessoas que recebem 10 salários mínimos ou mais. E dá para a gente saber o nome, o sobrenome e o nome dos filhos, né? De tão poucas pessoas que são. Então, esse cenário já coloca as pessoas com deficiência numa condição desfavorável de acesso à renda. E isso passa, além da vulnerabilidade que a gente já falou, da defasagem do cumprimento da lei de cotas, do agravamento da pandemia e da falta de políticas de
contenção, né, da renda mínima e para todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, nós temos ainda, apesar disso, soluções, caminhos. Nós temos empresas que, sim, estão buscando promover uma retenção das pessoas com deficiência, que já entenderam que um ambiente diverso, todos ganham, é o contrário do perde-perde, ganha a sociedade, ganha a pessoa com deficiência, ganha a empresa, e esses ganhos, eles se revertem em empatia, aumento da empatia, melhoria do clima, da criatividade, da empolgação, e isso faz com que os profissionais sejam melhores e que os gestores sejam melhores também, né? Então, nós temos empresas e iniciativas estimulando essa redução da vulnerabilidade e o aumento do emprego das pessoas com deficiência. Um exemplo que nós temos que é muito claro é o aumento de empresas e de iniciativas que trabalham a acessibilidade na comunicação. Então, a gente está vendo aqui como exemplo esse encontro nosso. Tem intérprete de Libras, nós fizemos a nossa autodescrição, e nós temos no Brasil mais de 6 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão. Então, olha esse público enorme que está sendo relegado até como consumidor, né, quando a empresa ou a pessoa não se preocupa em fazer acessibilidade na comunicação. E 2 milhões de pessoas surdas ou com deficiência severa. Então, somando, a gente tem aí 8 milhões de pessoas que podem ser consumidores, podem ser geradores de renda, podem contribuir com o seu talento, né? Então, é interessante a gente olhar o problema e olhar também os caminhos para a solução, inclusive para a geração de renda. E uma iniciativa muito bacana, que também começou a pipocar já há uns poucos anos, são as iniciativas das próprias pessoas com deficiência, né? Nós temos o Autismo Tech, por exemplo, que é liderado por uma mulher que tem deficiência, a Joyce Rocha, e esse Autismo Tech é um hackathon de soluções, né, desenvolvido por pessoas autistas, que esse ano de 2021, inclusive, está aberta a inscrição, Autismo Tech, e vai ter um prêmio de R$20 mil para os melhores projetos, trilha de capacitação para autistas. Então, tem várias iniciativas acontecendo. É importante a gente se conectar com essas iniciativas, né? Tem o coletivo de mulheres com deficiência, a Ellen Keller também, que é muito bacana. Tem coisas boas surgindo, além dos desafios, né? Ah, que bacana. Excelente dica, Ivone. Obrigada, viu? Eu vou passar já para o Djalma para ele não perder o gancho. Muito bom. Tem uma coisa que você falou na pergunta, e aí agradeço para quem fez a pergunta, que me fez refletir um ponto importante. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, assim, a relação de emprego e trabalho, gente. Então, emprego é uma relação entre duas pontas, entre você e o empregador, né? Tem um acordo de trabalho que rege essa relação, tem um acordo de forma burocrática, que vai dizer, olha, você tem que fazer A, B e C. Então, o seu contrato vai te dizer o que você tem que fazer, e a gente, em tese, e aí vou falar por que em tese, a empresa avaliou as suas competências técnicas e comportamentais para realizar aquele trabalho. Você vai prestar um serviço pago pela empresa, e algo geralmente pago muito menos do que o valor que você gera de retorno, e é assim que funciona desde a época da Revolução Industrial. Então, você gera um valor maior do que o que você recebe, e assim é, e é estratificado por setores, onde o varejo aqui tem uma cadeia, como se fosse uma cadeia alimentar, o varejo é a base da pirâmide, e o topo da pirâmide são as empresas de tecnologia, neste momento no mundo. Trabalho, e aí acho legal trazer isso, porque eu quero muito que a gente traga uma outra perspectiva, então a Aline até falou, vamos fazer uma coisa mais para cima, e assim, trabalho para mim é o que define o ser humano, né? Então, assim, é a sua relação com o mundo, é a forma que a gente encontra para colocar a sua força produtiva, para mostrar as suas ideias, intenções, sua competência, inteligência,
de forma concreta. E a contrapartida disso, dessa relação de trabalho, é muito maior do que o dinheiro no final do mês. Né? Ela, em geral, a gente consegue enxergar o impacto desse trabalho, e não do seu emprego, numa ação interna, externa, só privada, pública, privada. Então, a gente vê os impactos dessas ações. Se eu estou aqui hoje, por exemplo, a Flora, a Ivone, a Aline, todos nós aqui, uma super equipe que está nos apoiando, é porque todo mundo, pelo seu trabalho, agregou valor e trouxe algo a ser compartilhado, além e foi muito além do retorno financeiro mensal ou pontual que esse indivíduo possa ter. Então, o trabalho, ele está muito mais, esse impacto ele vai ter também um impacto relacionado a você e outras pessoas. Tem uma relação só com o coletivo que pode perpassar e ultrapassar os limites da sua organização. Né? Então, o que o SESC faz, está fazendo neste momento, não é só para todo mundo que é conveniado ao SESC, eu tenho relação com o SESC. Isso aqui vai impactar o mundo do trabalho e a gente vai olhar isso de uma outra forma. Os efeitos são maiores do que os limites físicos do ambiente, né? Então, nesse contexto, eu acho que a gente pode pensar que o nosso trabalho é uma plataforma de mudança social, né? Eu gosto de acreditar que o que a gente faz tem, de fato, um impacto no coletivo, né? E se ninguém pensou sobre isso até esse momento, pensem, né? Eu acho que é um lugar importante de pensar. Quando eu me dei conta, e aí a Aline me provocou, e trazendo aqui minha perspectiva, né, de como profissional com deficiência, de que, peraí, a deficiência nem tinha a LBI, nem em discussão, nem no sonho da Mara no passado, nem no rascunho da Aline e do Rafa, isso não estava construído naquele momento. Mas eu tinha uma percepção já de muito pequeno de perceber, pera um pouquinho, isso não é só meu, isso também está no coletivo. E o coletivo tinha uma barreira muito grande e que dizia o tempo inteiro para mim, e eu não sabia nome nenhum sobre isso, que era, não, você não pertence a esse ambiente. Isso aqui não te pertence, e se você não consegue acessar esse ambiente, o que seja o acesso que a gente pode estar falando, pode ser comunicacional, pode ser arquitetônico, o problema é unicamente exclusivamente seu. Né? E aí, quando a gente se dá conta de que não, isso está no coletivo, está na relação com as pessoas, e a gente ultrapassa essa barreira de que, pera um pouquinho, isso é uma coisa minha e é coletiva, a gente pode olhar o nosso trabalho, de fato, como uma forma de transformação. Então, eu sempre pensei, continuo pensando, e aí quando alguém me pergunta, puxa, como é que eu faço para minha carreira decolar, ou a gente olhar para isso de uma outra forma, e eu ver a deficiência até como um mérito, não como um demérito. Também esse é um outro ponto. Para mim, a minha deficiência, eu falo dela de uma forma clara aqui, é o que me trouxe até aqui também. Então, é a força que me trouxe até esse lugar, é a perspectiva de um mundo diferente, e isso acabou me dando os saltos de emprego que eu tinha que ter. Ah, mas como é que você faz isso? E aí eu acho que são os combinados, né? Então, se a Aline fosse a minha gestora, a minha empregadora, e a dona dessa decisão de carreira, os combinados são muito importantes. Então, a gente também foi ensinado, enquanto pessoa com deficiência, de que, puxa, se você conseguir algum trabalho, já está mais que bom, a gente está fazendo aqui o nosso papel para você, é quase que assistencialista, fica no seu cantinho e produz aí o que você tem que fazer. E para mim, a lógica é ao contrário. Se eu combinei com a Aline que eu vou entregar um trabalho em um nível específico, eu vou entregar o melhor que eu puder, só que a gente tem que combinar os passos seguintes. E depois que eu entregar, o que acontece? Né? Eu sempre tive essa... E aí, puxa, eu tenho vergonha, não sei o que fazer, isso é cara de pau. Não, gente, isso é combinado, né, com o gestor. Então, qual o próximo passo após a minha grande entrega? Qual o próximo passo após o trimestre, o semestre, o ano, o que quer que seja, daquela meta ou aquelas metas que foram combinadas, né? E aí depois buscar esses direitos com vontade, né? Então é o que eu brinco da imagem do vendedor de enciclopédia, que tinha antigamente, tocava a porta na sua casa e você falava não, aí ele já punha o pé na porta e falava, não, mas deixa eu falar um pouquinho. Então é um pouco isso. Qual é o nosso combinado? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ai, que ótimo. Gostaria de contratar, viu, Djalma, mas eu não tenho condições ainda. A Santa Causa não comporta um profissional do seu tamanho. A gente ainda vai fazer mais coisas juntos, pode deixar. Gente, mas adorei a sua definição. Eu acho que ela me trouxe uma coisa muito interessante. Ela me fez refletir, né? A gente conversa, a gente vai meio que um provocando o outro nas reflexões, né?
ela me fez refletir a respeito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que a gente fala muito sobre o trabalho digno, né? Eu acho que isso que você trouxe foi uma reflexão sobre o trabalho com dignidade, né? O que é o trabalho quando o trabalho é digno? E que a gente, para se desenvolver nesse futuro do trabalho, para ele ser sustentável, ele tem que ser digno. E aí a gente tem como público prioritário, né, as pessoas com deficiência, né? Então a gente vai afunilando cada vez mais e trazendo essa percepção. Então eu acho que tem toda a relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa preocupação com o nosso futuro do trabalho, um futuro do trabalho que acolha essas pessoas de maneira adequada, com oportunidades iguais, com equidade, né, com um trabalho que realmente traga possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. Então eu gosto muito dessa fala que você trouxe. Eu queria até aproveitar e falar que a gente, nesse momento da pandemia, a gente conseguiu trazer uma versão em língua portuguesa de um livro da Organização Internacional do Trabalho, que é o futuro do trabalho para as pessoas com deficiência. A gente conseguiu, inclusive, trazer em língua portuguesa com tradução do professor Romeu Sasaki, é um orgulho, né? Que é o Papa aí da Inclusão. Ele está com download gratuito lá no site da Santa Causa. Se vocês precisarem, enfim, entrem em contato com a gente e depois eu passo. Mas é mais uma dica aí de uma possibilidade de reflexões aí para esse momento que a gente está vivendo. E aí eu vou voltar aqui para o nosso chat, que o pessoal está participando bastante. Aí eu tenho duas falas aqui que, na verdade, são só comentários, mas eu quero compartilhar com vocês. Então, a Lígia falou: o direito ao trabalho é de extremo impacto para pessoas com deficiência e representa a possibilidade de ter independência, renda e dignidade. Eu acho bacana, né, muito alinhado com aquela fala que a Ivone trouxe, né, da importância ali do trabalho também. A Amanda Amante falou: valorizar as individualidades e trabalhar para um ambiente cada vez mais diverso. Djalma, sempre inspirador te ouvir. E botou aí no coraçãozinho aqui, hein? Muito bacana. E aí o Fábio Vasconcelos, ele trouxe uma pergunta para vocês. Ele fala o seguinte, que ele gostaria que vocês falassem sobre a construção de uma cultura anticapacitista nas empresas. Aí eu gostaria até que, se vocês falassem, se vocês pudessem trazer algum exemplo. Esses cases são sempre muito legais, né? Trazer boas práticas é sempre muito bacana. Então, se vocês tiverem algum bom exemplo, esse é o momento. Quer começar, Ivone? Pode ser. Então, muito bacana mesmo essa pergunta, porque, assim, a gente não pode considerar que depois de séculos de exclusão, né, basta falar, tudo bem, agora eu vou contratar pessoas com deficiência, né, pessoas diversas. Já começa errado por aí, porque quem são as pessoas diversas? São diferentes de quem? Qual que é o padrão que você usa para comparar as pessoas diversas, né? Então, quando você chega numa empresa onde você só vê pessoas brancas, sem deficiência, jovens que estudaram em faculdades caras, pessoas que são hétero, né, que não têm orientação, né, identidade de gênero que não seja hétero, então você já definiu um padrão que não é um padrão normal. Você escolheu um biotipo, umas características de pessoas e colocou lá num lugar de acesso ao trabalho e à dignidade. Então, quando você começa considerando, vamos trazer os diferentes para cá, já começa de um ponto de partida um pouco equivocado. Porque o que nós vamos fazer é corrigir esse ambiente que não está saudável, né? Porque um ambiente onde só tem um tipo de pessoa, por suas características físicas, não é um ambiente saudável. Então, quando você já começa com essa visão de que a diversidade e inclusão, ela precisa ser promovida para corrigir uma anomalia, né? Um ambiente onde você tem só um tipo de pessoa, você já tem um ponto de partida mais honesto. E a partir daí é que começa, né? A gente costuma dizer, a inclusão não é só convidar para o baile, é tirar para dançar também, né? Mas tem muita coisa, você tem que escolher a música, a orquestra, o que você vai servir, um monte de coisas que envolve esse tirar para dançar. E a gente tem, sim, um conjunto de ferramentas, de instrumentos, de orientações
que ajudam as empresas a mudar a sua cultura organizacional. Nós temos trabalhado muito com isso, tanto no Instituto Modo Parités, quanto na rede empresarial de inclusão social. E como a Aline bem citou, assim, esse material da OIT, que é excelente, a rede, é importante a gente conhecer também o que está sendo feito, né, no Brasil e no mundo, para que a gente se conecte com as boas práticas. Então, eu vou citar exemplo aqui, como a Aline me pediu, de 2 empresas que fazem parte da rede empresarial. A gente tem muito mais empresas, além da UI, né, que o Djalma citou também. Então, a Sodexo, por exemplo, ela cuida bastante para que essa cultura e esse posicionamento de que a empresa realmente quer promover a inclusão das pessoas com deficiência, esse posicionamento esteja escrito em todas as políticas, processos, nos treinamentos iniciais, que as pessoas chamam hoje de onboarding, né? Então, nesses treinamentos iniciais para todas as pessoas, essas políticas, esses processos são estudados. Já na entrada, os funcionários já recebem um treinamento que tem Libras, já sabem, já aprendem ali quais são os tipos de deficiência, quais são os tipos de acessibilidade, quais são as atitudes esperadas ao lidar com as pessoas com deficiência. Os gestores são treinados permanentemente, inclusive recebem treinamento em Libras no ambiente virtual. Uma coisa que aconteceu no caso da Sodexo, que a aula em Libras, que antes era presencial, passou a ser online. Então, isso ampliou bastante o número de pessoas capacitadas, né? Esse é um exemplo concreto, e a empresa tem aí um case muito reconhecido de inclusão de pessoas com deficiência, uma empresa gigante, multinacional, de atuação em todo o Brasil, né? Outro exemplo é a Tosini Freire Advogados, que é uma empresa também que trabalha a inclusão das pessoas com deficiência de uma forma multidisciplinar. Todas as decisões, elas são tomadas envolvendo pessoas de várias áreas, não fica só no RH. Aqui no RH, ou na sustentabilidade, ou na responsabilidade social, não é de uma área só. Então, sempre que o tema vai ser abordado, existe uma reunião, uma discussão sobre as melhores formas de trabalhar. A empresa promove também muitas campanhas educativas, sempre promove novas campanhas, não é só a Semana da Diversidade, né? Promove diálogos sobre capacitismo, e tem uma coisa que eu considero muito importante e que demonstra a maturidade da cultura da empresa. Eles têm lá um canal de ética, que ele é o canal onde as pessoas que presenciam uma atitude de capacitismo, ou até são vítimas dessas atitudes, elas podem denunciar nesse canal. E tem uma pessoa que é chamada Compliance Officer, que é uma pessoa que fica responsável por receber essas denúncias e apurar as denúncias e tomar alguma medida caso se confirme a denúncia, né? Então, a gente percebe que quando a cultura já está mais madura, as pessoas têm mais confiança e mais abertura para falar sobre o assunto. Tem muitos outros exemplos, vocês podem seguir aí as redes sociais da Rede Empresarial de Inclusão Social, do Instituto Modo Parités, da Santa Causa, de várias outras institutos, da Câmara Paulista para a Inclusão, o próprio SESC também tem muito material, e aí vocês vão conhecendo melhor as melhores práticas, né? Muito bacana, Ivone. Acho que eu vou deixar o Djalma falar primeiro, que eu não quero atravessar alguma coisa que você vai falar, mas eu gostei muito da fala da Ivone, ela trouxe uma série de elementos importantes, aí a gente já cruza tudo. Pode falar. Tá bom. A Ivone foi trazendo vários pontos, eu fui ficando com coceira aqui para fazer comentários em cima, Ivone, mas se eu comentasse, eu ia esquecer o que eu tenho que falar, então eu vou tentar retomar depois aqui. Pensando na cultura, eu queria até contar uma pequena passagem, assim. Então, quando eu estava no Walmart, no Brasil, há muitos anos atrás, e eu me tornei coordenador, um primeiro cargo de gestão pela primeira vez,
e comecei a coordenar cultura, diversidade e inclusão. E aí eu falei, agora vamos falar com esse negócio de cultura e vamos resolver isso daqui. Só que não tem a sala da cultura para ir lá e falar, escuta aqui, dona Cultura, vamos conversar. Né? Não tem o que fazer, não tem uma sala. E aí eu fui estudar muito isso e entender o seguinte, se a gente pensar numa imagem, né, vou trazer um exemplo bem imagético aqui, no iceberg, né, então a cultura ela é composta do que está muito mais para dentro da água, lá no fundo do iceberg que está escondido, que são as crenças, pressupostos básicos, né, normas e valores, e o que está lá por cima, que é o que dá para a gente ver, são os artefatos. Né? E que artefatos nada mais é do que todas as coisas que são concretas. Né? Então, ou seja, os slogans, produtos, serviços, organograma, vestimenta, código de vestimenta, a linguagem que se utiliza. Né? Cada empresa, quando você muda de empresa, tem siglas e conceitos e formas que as pessoas se comportam. Então, a gente está falando, acima de tudo, do quê? De comportamentos, né? E aí, começa a ficar mais fácil da gente pegar isso, né? De ser mais tangível. Como é que eu olho para esses comportamentos, os que existem hoje, ou faço um diagnóstico, faço uma foto de como é que está hoje, seja qual for a empresa, como é que as pessoas se comportam, como elas se relacionam, qual é a forma que elas contratam, demitem, promovem, enfim... E fazem todos o que a gente chama de que é o não dito, né? Que é o que está no corredor e que a gente percebe, sente, recebe, mas eu não consigo dizer o que acontece, né? Mas a gente sabe, cada um aqui que trabalha em algum lugar sabe. Ainda mais quem mudou de emprego, ainda o choque é muito grande, seja ele qual for. Eu posso ter choque positivo também, de, nossa, é muito diferente, é muito melhor, não é só negativo, tá? Então, assim, a gente entra no ambiente e fala... As pessoas são diferentes aqui, elas falam diferentes, né? E aí, se a gente vai começar a olhar para uma coisa que é o comportamento, se a gente pensar numa organização, seja ela nacional ou multinacional, a gente está falando, então, que tem a cultura dessa organização, né? Quando ela é multinacional, ela tem um pouquinho mais de tempero, então a multinacional, ela tem a cultura da sede, seja de onde for o país sede. Então, a cultura daquele país, a forma que as pessoas se relacionam, se cumprimentam, conversam ou não conversam, se vestem, inclusive, ela é a matriz. E aí depois a gente tem a cultura do país que recebeu essa cultura, que não é simples, né? Então, assim, aí vem uma empresa dessa para o Brasil ou uma empresa brasileira, tem a cultura do brasileiro, de como que a gente se relaciona, qual a nossa relação com o horário, né? O brasileiro não cumpre horário, daqui a pouquinho eu tô chegando, né? A forma só para dar um exemplo simples, tá? Então, isso é cultural, né? A forma que a gente se cumprimenta. E aí a gente olha para o nosso país que é continental, isso muda por regiões, por estados, né? Não dá para a gente definir. Eu tinha um esforço muito grande quando eu tinha que explicar para um chefe americano, ou francês, ou britânico, qual é a cultura do Brasil. Me dá um exemplo. Aí eu falava, puxa vida, um exemplo. Pode ser pela comida? Pode, mas não funciona, porque eu tenho churrasco, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho a muqueca, tenho N coisas, quer dizer, isso não é tudo é Brasil ao mesmo tempo e também não é sozinho o Brasil. Então vai ser pela música? Pode ser também. E aí isso para tentar tangibilizar. Quando a gente olha para uma empresa, aí eu vou chegar no nível, então, das áreas, dos times, dos grupos e do indivíduo. E aí a gente precisa começar a dizer, desde o início, a hora que eu entrar dentro de uma empresa, quando eu contratar, o que eu espero de você, eu, empregador, enquanto comportamentos. O que a gente valoriza aqui dentro? Ou seja, se você tiver um comportamento que, com respeito ao indivíduo, né, para a gente falar de cultura inclusiva, quais são as bases, né? Respeito ao indivíduo, né, que a gente tem um espaço de escuta com as pessoas, promover um espaço de segurança psicológica é muito importante, né, e de fato, incluir, para mim, é entrar em relação com as pessoas. Então, se a gente tiver um espaço de verdade, de troca e de escuta, né, seja de quem for esse diferente, gostei muito, a Ivone trouxe essa provocação, diferente em relação a quê? A qual padrão, a qual norma? Então, seja quem for o diferente, não basta a gente contratar, né? Tem um monte de empresa que chega para mim e fala assim, eu fiz um super esforço, eu gastei um monte de dinheiro com consultorias, o meu quadro está diverso, mas a mágica não acontece, né? A mágica da criatividade, da inovação não acontece. Por que não acontece? Porque as pessoas estão lá para figurar números, mas elas não estão lá para poder questionar o status quo. Então, ser diverso, seja quem for, ou parte de qual grupo subrepresentado ou minorizado, como a gente fala, não basta nada se a gente não está disposto a ouvir. Então, eu acho que tem que ter um espaço de uma cultura inclusiva, uma cultura que tem espaço para divergência,
né? E divergir é trazer outro ponto de vista, refletir a partir do lugar de poder e controle de uma minoria demográfica, mas maioria de poder e controle, então de homens brancos, né, para questionar a perspectiva do nosso Brasil, que aí sim eu posso dizer que o que representa o país não são homens brancos, mas são sim mulheres negras, que é a nossa maioria do nosso país. Então, se a gente tivesse espaço de escuta dessa população, talvez os nossos negócios, como trouxe a Ivone, também prosperassem mais, né? Porque qual negócio hoje no Brasil que está disposto a abrir mão de um nicho de mercado onde negros são maioria, mulheres são maioria, pessoal com deficiência a gente está falando 1 em cada 4, né? E por aí vai. Ai, obrigada. Eu gosto muito dessa fala de transversalidade, né, dos temas, porque a gente sabe que aqui a gente, lógico, tá num papo focado sobre pessoas com deficiência, que é super importante, mas a gente sabe que essa pessoa com deficiência, ela vai transitar em outros universos da diversidade, né? Ela vai ser uma mulher negra, ela vai ser alguém que vai estar representada no universo LGBTQIA+, né? Então, a gente vai, às vezes, professar alguma religião, né, que tem características e necessidades específicas e que a gente tem que respeitar. Então, eu acho bacana quando a gente traz esse olhar, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente sabe se preocupar também e olhar para as outras questões de diversidade, porque se você tratar só um tema e focar só nele, dificilmente você realmente vai conseguir essa mudança que o Djalma, né, comentou aí, a mudança, né, trazer, agregar o valor da inovação, agregar o valor da criatividade, não vai funcionar. E eu gosto muito desse olhar mesmo do acolhimento, né? A empresa tem que aprender a acolher, tem que aprender a mudar a sua cultura, a entender a como fazer uma escutativa, né? Eu tenho até uma frase que ela é mais assim, mais chavão, mais emblemática, que uma vez eu escutei alguém falando, que era assim, a gente aprende a vida toda, né? A gente escuta dos nossos pais, escuta assim, dos parentes sempre falando assim para os outros, né? Olha, você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? A gente não escuta isso, é constante, né? Então, como que eu faço para não errar? Não, trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas, na verdade, quando a gente está pensando no universo de diversidade, a gente tem que mudar um pouquinho essa frase. A gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? E não como a gente gostaria, porque nem sempre o que eu gosto é o que a outra pessoa vai gostar e que vai ser bom para ela. Então, eu acho que esse pensamento da escutativa, né, que as empresas precisam fazer, tem que ser com esse olhar, né? Então, como eu faço para tratar as pessoas como elas gostariam, né? Como o meu ambiente de trabalho se prepara para atender essa diversidade, né? E usar a pessoa para entender esse processo é o mais fundamental, né? Então, ter ela ali e pedir para ela dizer para você como ela deve agir, proceder, é o melhor caminho. Bom, então, seguindo para as nossas perguntas, que são muitas agora, a gente vai ter que ser mais objetivo aqui nas respostas para poder responder mais. Eu vou trazer uma aqui que é bem legal, que eu gosto desse olhar, que a Lígia, ela pergunta o seguinte, ela fala assim, olha, para melhorar o ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência, a gente faz vários incrementos de acessibilidade física, atitudinal, de comunicação, né? Só que ela fala, mas esses benefícios de promoção da acessibilidade, eles são bons para todas as pessoas, né? Ela gostaria que comentasse isso, né? Por que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência? Eu acho bem legal esse olhar. Você pode começar, Ivone? Posso começar. É verdade, né? A gente começou falando do perde-perde e do ganha-ganha lá atrás, né? Então, de fato, um ambiente onde você considera a individualidade, a singularidade das pessoas, vai ser um ambiente de maior respeito, que vai precisar ter esse espaço de diálogo que o Djalma mencionou, e isso tem que ser pensado, e ao ser pensado um espaço de diálogo, de abertura para as diferentes opiniões, você já está mudando um pouquinho o modelo de negócio, que geralmente é vertical, então vem de cima alguém dá a ordem e todo mundo obedece, né? Então, quando você cria um espaço de diálogo para discutir um tema que faz parte de uma situação estrutural da nossa sociedade, né, que foi toda a nossa civilização atual, ela é embasada em exclusão de grupos, né, grupos que foram subalternizados. Então, quando você, dentro da empresa, propõe essa mudança, você está melhorando para todo mundo, você está melhorando para uma mulher que vai voltar da licença maternidade, que vai encontrar mais escuta, mais empatia. Hoje, o número de mulheres que
são demitidas ou pedem demissão após o retorno da licença maternidade é enorme. Então, assim, vai melhorar para essa pessoa, vai melhorar para as pessoas trans, para as pessoas LGBT, queer, as pessoas serem o que elas querem ser, o que elas são, né, se manifestar do jeito que elas querem se manifestar. A questão do etarismo também, que é gravíssimo na nossa sociedade, né? Tem empresas que não têm pessoas com mais de 45 anos de idade, então isso está criando também uma bomba relógio. Um ambiente onde, quando você falou de acessibilidade arquitetônica, é muito bom também, porque todas as pessoas vão andar ali naquele ambiente com segurança. Ele é bom para as pessoas que têm deficiência intelectual. Um ambiente bem sinalizado, ele é bom para as pessoas surdas, para as pessoas que são distraídas também. Então, essa atenção, ela muda a cultura, né? E quando a gente fala de acessibilidade, como o nosso professor ensina, né, o Romeu Sasaki, nós não estamos falando de um único tipo de acessibilidade, tem 7 dimensões da acessibilidade ou mais, e que precisam ser consideradas. E a principal dela é a atitudinal, é a de conexão. Então, hoje, voltando para o cenário da pandemia, que nós estamos atravessando, e vários estudos brasileiros e internacionais já mostram isso, nós estamos diante de uma consequência grave, né, que é o aumento das doenças de caráter emocional, de fundo emocional, né, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. E então, quando você trabalha a empatia, o diálogo, a escuta, você, ao mesmo tempo, já está dando contenção para essa questão que, em muitos casos, né, ela pode se agravar no caso das pessoas com deficiência, a questão da saúde emocional e mental, nesse ambiente de pandemia, né? Então, de fato, um ambiente que acolhe as pessoas com deficiência, que demonstra isso claramente, ele é um ambiente mais acolhedor para todas as pessoas, né? Sim, sem dúvida. Djalma, eu vou fazer diferente agora, que a gente está com bastante perguntas. Aí eu vou dividir agora, eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Aqui vem uma pergunta do Otávio, ele perguntou se as pessoas com deficiência estão trabalhando mesmo à distância, o que você tem acompanhado nesse momento da pandemia? Opa, a gafe da quarentena é de ficar mutado, vamos lá, perdão. Então, sobre esse ponto, Otávio, obrigado pela pergunta, as pessoas sim estão trabalhando. Eu acho que existiu um momento de acomodação muito importante, e aí a acomodação aqui, num ponto mais amplo, da empresa com o seu colaborador também, e acho que isso começou pela demanda das pessoas com deficiência, porque as pessoas não estavam preparadas, nenhum de nós estávamos, com e sem deficiência, preparados para estar definitivamente trabalhando de casa nas empresas, de um dia para o outro, né? Então, as empresas literalmente deixaram a caneta na mesa e a gente foi para casa no dia seguinte, né? No comecinho de março lá, do ano passado. O que aconteceu é que as pessoas com deficiência precisam, né, de uma acomodação no posto de trabalho, e aí, vou até comentar do seu trabalho, Aline, né, de olhar para o posto de trabalho específico, que muitas vezes as pessoas sem deficiência não se importam ou não sabem do impacto que tem isso. Porque, veja, para chegar até o trabalho, aí eu vou falar da minha própria experiência, mas tem outras experiências mais desafiadoras que eu acompanho, né, de pessoas cegas, surdas, para chegar até o trabalho, ou com deficiências físicas mais severas, mas assim, chegar até o trabalho é uma jornada, né? Então, seja de carro, de transporte público, e aí você chega num ambiente que é gigantesco, e que andar nesse ambiente já é desgastante, é difícil e tudo mais. E aí, pense se aquele ambiente, né, pense um pouco no lugar do outro, se aquele ambiente não foi feito para você. Porque é isso que o ambiente diz também, quando é muito difícil de chegar e estar ali. E aí muitas empresas N setores têm olhado para o posto de trabalho também, que é acomodar esse indivíduo
naquele posto de trabalho específico para que ele ou ela possa, aí sim, sem nenhuma interferência, né, por uma desacomodação que pode trazer dor, e aí quando a gente tem uma dor acontecendo, o foco vai para isso, não consegue ficar no trabalho, né? Então, o acomodar significa libertar o indivíduo para que ele ou ela possa produzir. Isso é o primeiro ponto, né? E eu acho que quando a gente olha para o posto de trabalho, que é o que eu estava falando, o posto de trabalho todo mundo ganha, né? Quando a gente cuida dos postos de trabalho e olha para que esses postos sejam, de fato, cuidadosos. E na pandemia, o que a gente viu? A gente vê as pessoas sem os postos cuidados, né? Por outro lado, aí o lado positivo é a pessoa que tinha um desafio, né, e um viés por estereótipos de que aquele indivíduo, eu tinha dificuldade de me relacionar, seja sendo um colaborador, um parceiro, um colega ou um gestor, isso também desapareceu, porque a pessoa está na telinha. Então, se eu tinha dificuldade, essa dificuldade eu tenho que me relacionar só com uma telinha, com o virtual, né? E aí a gente tem visto pessoas abrirem mais espaços, eu tenho visto cair uma série de barreiras, porque, nossa, realmente, né, ele ou ela tem competências, eu não tinha percebido, porque a pessoa estava com tanta dificuldade de olhar através da deficiência, que só olhava esse cartão de visita, como eu falo, né, e não conseguia enxergar o resto. Então, eu acho que a pandemia também trouxe um advento positivo, primeiro, das pessoas não terem mais o desgaste físico de ter que ter esse ambiente vai e volta por um lado, e também de começar a mostrar que, através da tela, que o que chega primeiro pode ser a competência e a auto-performance. Legal, muito bom. Eu gosto desse olhar, assim, a gente obviamente tem que se preocupar com esse momento de pandemia e com o trabalho remoto, porque é um desafio mesmo para as pessoas com deficiência, principalmente as deficiências sensoriais, né, a gente sabe, mas eu acho que é importante também trazer esses aspectos positivos, né, e eu não tinha parado mesmo para pensar nisso, né, a atitude do profissional, a competência, ela vem antes, né, e às vezes essa coisa do remoto ajuda nessa percepção, né, muito bom. Aí eu quero então aproveitar e esse gancho, eu vou fazer uma pergunta agora minha, vou pular aqui algumas, daqui a pouco eu pergunto, mas eu quero aproveitar e perguntar para a Ivone, aproveitando esse gancho do Djalma. Ivone, o que você acha que podem ser caminhos para ter um cuidado de evitar esse momento de trabalho remoto, evitar a segregação desses profissionais com deficiência, né? Que ao mesmo tempo que tem esse aspecto positivo do deslocamento, da mobilidade, que é um desafio, né, você poupar esse desafio da mobilidade, mas tem o desafio da segregação, né, e até pela falta de acessibilidade, muitas vezes, nos trabalhos remotos. Então, se você conhece algum case, alguma situação em que eles sanaram isso? Sim, sanar, não, porque nós estamos aí em processo, né, mas, sim, tem aumentado o número de empresas que nos procuram para trabalhar com mais profundidade a inclusão de pessoas com deficiência. Como você me pediu um exemplo de um case, eu vou falar de um programa que nós desenvolvemos no Instituto Modo Parités, que chama Eu Escrevo Minha Biografia. Ele é um programa que basicamente fortalece o que a gente chama de soft skills, né? Que são aqueles tipos de conhecimento que as pessoas que são mais privilegiadas, elas têm acesso desde muito cedo, né, a um tipo de que a gente chama de regras não escritas, né, então são orientações para que o profissional assuma a sua carreira também, e algumas empresas estão contratando o programa Eu Escrevo Minha Biografia para trabalhar com grupos de pessoas com deficiência. E, então, é uma forma das empresas, e nesse ambiente virtual, demonstrarem, eu quero reter essas pessoas, eu quero fortalecer essas pessoas, inclusive tenho a intenção de promover, porque esse programa funciona como uma aceleração de carreira, né? Ele é aplicado para profissionais negros, para pessoas que geralmente foram, né, subalternizadas. Então, esse é um exemplo de empresas que estão querendo trabalhar e fortalecer as pessoas com deficiência no ambiente virtual. Além disso que o Djalma falou, que é importantíssimo, né? Olhar as condições, né? A gente tem o caso da Natura, por exemplo, que criou um tipo de uma ouvidoria que faz um
um trabalho ativo de ligar para as pessoas, não espera aparecer algum problema, liga para as pessoas com deficiência para saber como elas estão, tem uma série de serviços disponibilizados, né? Então, a gente tem sim bons exemplos, e eu gosto de citar esses, porque eles são poucos, mas eles são muito bons para a gente fazer boas escolhas, né? Vamos nos conectar a esses, né? Vamos usá-los como exemplo. Ai, perfeito. Muito bom, Ivone. Obrigada por compartilhar essa experiência aí do Instituto. Gostei bastante. Eu acho que a gente aqui sempre tem esse olhar para a empresa, mas é importante também a gente ter o olhar para o profissional, né? O que a gente pode ajudar esse profissional a se empoderar, a ser mais protagonista da própria carreira, né? Eu acho que essa preocupação também tem que existir, né? Bom, eu acho que a gente está caminhando um pouquinho para os minutos finais. Eu tenho mais uma pergunta aqui, e aí eu gostaria, se vocês puderem responder bem rápido, e aí a gente caminha já para as considerações, que eu vou abrir um pouquinho para vocês também fazerem considerações para a gente finalizar. Teve uma pergunta aqui do Maurício, ele perguntou se todas as deficiências são contempladas de forma igualitária na geração de oportunidades de emprego. O que vocês acham? Quer começar, Djalma? Posso começar. Infelizmente, não, Maurício. Então, a gente ainda ouve uma coisa que eu espero que deixe de existir, que é, puxa, ok, eu estou disposto a contratar, mas eu quero contratar deficiências leves. Né? E às vezes eu ouço coisas até piores. Ah, sim, alguém como você. Aí eu falo, como você o quê? Branco, pai, bom profissional, qual parte que você está falando? Então, assim, e eu acho isso muito ruim. Né? O que acontece é que a gente não se dispõe a olhar... primeiro que não existe leve, né, nesse sentido, existe leve num sentido médico, no modelo antigo, em outras lógicas. Né? Então, isso para mim tem a ver com um não esforço real, né, de fato, dessa acomodação, de cuidar. Então, a gente vê muita resistência para contratar pessoas cegas ou com baixa visão, né, ou com surdez. Né? Então, assim, o que é muito ruim, porque a gente perde uma parte da população que tem uma percepção fantástica para trazer. E aí as pessoas também não acreditam que isso possa acontecer. Né, e acham que é muito difícil, ou que vai custar um caminhão de dinheiro para fazer uma acomodação. E não necessariamente. Né? Eu acho que isso está muito mais arraigado num estereótipo, num estigma, num preconceito existente e um medo desse indivíduo, dessa empresa, de se relacionar com o diferente. Afinal de contas, é mais fácil. Tem outra coisa que eu falo, que é uma provocação, que é: o gestor gosta de contratar quem? A ele mesmo. Né? A gente tem uma série de gestores narcisistas que gostam de contratar as pessoas que eles conhecem nas mesmas escolas, faculdades, regiões, com as mesmas piadinhas, com as mesmas percepções. E contratar o diferente assusta, né? Para algumas pessoas. Para mim, eu acho maravilhoso, porque eu sou desafiado todos os dias, né? Então, você tem uma outra percepção o tempo inteiro. E dá mais trabalho de você de olhar para N facetas o tempo inteiro? Dá, mas isso é inclusão, não é inserção. Nossa, muito bom. Ivone? Fiquei mergulhada aqui na resposta do Djalma, que eu até esqueci a pergunta, Aline. Desculpa, eu também fiquei, eu achei demais. Gostei muito da parte os gestores querem contratar eles mesmos, se eles pudessem. Acaba caindo naquele nosso discurso da diversidade, né, do padrão, né, todos robotizados ali, sempre os mesmos perfis, mas enfim. Então, na verdade, a pergunta do Maurício, Ivone, era se todas as pessoas são contempladas de forma igualitária na geração de oportunidades de emprego. O Djalma já respondeu muito bem, não tenho nada para acrescentar. De fato, sim, quando a gente compara os números, a gente vê que a disparidade, né, o número de pessoas cegas que existem, por exemplo, e o número de pessoas cegas contratadas. Então, não é igual, a gente tem trabalhado bastante para isso. Pessoas com deficiência intelectual são as menos contratadas, mas a gente tem bons exemplos, como a Raia Drogasil, por exemplo, que tem mais de 1.000 pessoas com deficiência intelectual, né? Então, não é igual. Legal. Bacana, eu acho bacana trazer as duas percepções também, porque a Ivone está ali do lado da consultoria, né? E o Djalma ali um pouco mais, né, gestor, liderança. Acho que é bacana trazer as duas percepções.
realmente a experiência da rede Droga Raia é legal. Eu já tive a oportunidade de ser atendida em várias situações para profissionais com deficiência intelectual. Eles são ótimos, excelentes profissionais, assim como os demais. Bom, então estamos caminhando para as considerações finais. Então aí eu quero trazer então uma pergunta minha para vocês. Eu gostaria que a gente agora, nesse momento de pandemia, a gente está pensando muito, assim, a gente está sofrendo muito, né? Está sendo um momento muito desafiador, mas eu acho que está fazendo a gente olhar muito para o futuro, né? A gente está passando por diversas mudanças e eu acho que a gente sempre se pergunta se essas mudanças, principalmente no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, elas serão permanentes, elas serão temporárias, né? Eu acho que acelerou uma série de processos aí, sem dúvida, por conta desse momento. E eu queria que vocês dissessem, na percepção de vocês, como vocês veem esse futuro do trabalho para a pessoa com deficiência e o que vocês acreditam que sejam caminhos para pensar esse futuro de forma sustentável mesmo, né? Nessa percepção que vocês têm, na experiência de vocês aí ao longo, pensando que, né, a nossa lei de cotas, e se possível, alinhada com a nossa realidade brasileira, né, que a Ivone trouxe aí esse elemento importante, que a nossa lei de cotas está aí celebrando esse ano 30 anos, né, como vocês veem, qual é a perspectiva de vocês para esse futuro? Agora eu deixo vocês escolherem quem quer começar. Pode começar, Ivone. O Djalma arrasa muito, depois dele fica difícil falar, deixa eu falar primeiro. Eu estava vendo uma entrevista do Gilberto Gil, que ele fala assim, eu escolho mesmo ser otimista, eu prefiro sonhar com um lado bom do desenvolvimento da humanidade do que com um lado ruim, sem negar a realidade, né? Então eu também, eu prefiro olhar o lado bom, né? Então eu procuro conhecer bastante, eu recomendo que todos aqui que estão nos ouvindo conheçam também, a manifestação das próprias pessoas com deficiência que já nasceram no ambiente de conquista de direitos, né, de cidadania, e que estão se manifestando. É muito bonito a gente acompanhar as pessoas com deficiência nas redes sociais. Hoje a gente tem tanto acesso à informação, né? Eu recomendo, tem jovens aí falando muito abertamente, fazendo propostas. Essa escuta, ela é fundamental. É muito difícil a gente prever o futuro do trabalho neste momento em que nós estamos atravessando, especialmente no Brasil, porque em vários países nós temos aí uma aliança de forças para solucionar esse problema que nos aflige, né? Mas no Brasil nós, infelizmente, não estamos com essa mesma aliança de forças de vários setores para solucionar esse momento. Então, isso nos coloca em uma situação mais desafiadora ainda. Então, uma previsão eu não me arrisco a fazer, mas talvez, assim, uma recomendação para que a gente faça a opção pelo cuidado, desde o autocuidado, do cuidado com as outras pessoas, com a conexão e principalmente com a escuta, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos nos abrir para ouvir as pessoas, porque a solução vem delas, né? É isso. Obrigada, Ivone, bacana. Também prefiro ser uma otimista. Compartilho dessa percepção também. Djalma, a gente tem um tempinho bem curtinho, aí você vai ter que ser bem objetivo. Vai lá. Olá, rapidinho. Sou otimista também, pessoal. Sobre a questão do futuro do trabalho, né? Então, a própria OIT traz uma perspectiva de que a gente tem que olhar o envelhecimento populacional também e correlacionar com as pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma pirâmide global já retilínea, ela foi assim, ela está retilínea, ela vai inverter, né? E o que acontece quando a gente envelhecer a população, a gente também vai ter pessoas, né, da terceira idade e que junto com ela vem limitações físicas, sensoriais, de acuidade visual, auditiva, por exemplo, né, e de mobilidade. Então, não é só uma deficiência permanente, mas a gente precisa olhar para isso, em termos de estrutura como cidade, de postos de trabalho, e também da forma que a gente vai se relacionar, né? Isso é uma coisa que está vindo a galope, e a gente precisa pensar nesse cruzamento geracional e com o envelhecimento populacional. Bacana. Djalma, Ivone, olha, muito obrigada por compartilhar essa experiência incrível, é muito gostoso estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar o SESC também pelo evento e pelo convite, Flora aí por acolher a gente aqui na sua casa.
Muita honra de estar participando do Mesa Brasil também, nesse dia incrível. Então, gente, participem, ajudem. A gente sabe como tá, a gente está vivendo um momento muito desafiador, as pessoas precisam desse apoio. E é isso, obrigada pela participação. Se a gente ficou devendo perguntas, acho que aqui estamos abertos para recebê-las no particular ou encaminhá-las para o SESC encaminha para a gente, porque a gente está à disposição para ajudar, viu? Esse é um trabalho que a gente faz com muito amor e com muita dedicação aí há anos, falo por mim e pelos outros convidados também. E aí eu vou passar, então, a fala para a Flora para a gente finalizar aqui. Flora, a fala é toda sua. Uau, que delícia ouvir vocês falando. Bom, agradeço, então, a Aline Moraes, Ivone Santana, Diogo Scartesini, pelas reflexões e experiências trazidas. E que essas reflexões nos impulsionem para uma atuação ativa no combate ao capacitismo, para que possamos, assim, ter uma sociedade mais inclusiva e para todas, todos e todes. Bom, para a gente finalizar, quero agradecer também, neste momento, em nome do SESC, o trabalho dos intérpretes de Libras, Igor e Felipe, toda a equipe envolvida e a participação do público. Peço que respondam à avaliação que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para que a gente possa aprimorar as nossas ações. Acompanhe as programações do Sesc Ideias nas redes sociais do Sesc São Paulo, aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. E lembramos que o Festival Sesc Mesa Brasil no Dia do Trabalhador continua. Em instantes, teremos uma atividade prática e bate-papo com o atleta Maurício Lima. Esperamos vocês lá. Um único recado, sempre que aparecer na tela a mensagem "Voltamos em instantes", você clica no novo link disponível na descrição deste vídeo, para seguir nos acompanhando para além das 10 horas da noite, aqui no youtube.com/sescsp. E lembre-se, se puder, doe. Um grande abraço e até a próxima.